Opa, sejam bem-vindos ao Papo de Sócio. Beleza? Boa tarde. Semana complexa no Ibovespa. Cadê a turma chegando aí? Vamos esperar. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Ainda o pessoal não apareceu. Vamos falar um pouquinho sobre o desempenho de ativos com o Vitor Branco, grafista da Investify. Olha, ele já está por aí. Deixa eu ver quem mais vai chegar aí. Deixa eu chamar o Vitor aqui. Olha, o Márcio está aí. O Bovespa bem travado. Isso é normal no pré-Fed, no pré-cupom. Amanhã a gente tem duas decisões aí. O Fed está meio que decidido, né? Então, 99% de chances de manter a taxa de juros. E aqui o cupom tem 65% de chances, de acordo com as opções de cupom, para aumento de 0,25% na taxa. Então pode ser que talvez tenhamos uma surpresa, uma manutenção ou um aumento amanhã. Beleza? Ainda tem um feriado na quinta-feira e amanhã também tem mais um detalhe, que é a rolagem de índice e de IBOV 11 e depois do feriado, vencimento de opções. Então a semana está cheia de coisa acontecendo. Vamos ver o que os gráficos aí estão nos dizendo. Beleza, Vitor? Tudo bem? Fala, Murilão, boa tarde, pessoal. Vamos dar uma olhada aí, semana mais curta com o feriado, mas que tem uma série de eventos aí importantes para a gente acompanhar. Beleza, Vitão, vamos falar primeiro sobre contrato futuro de Solana e Ethereum. Tô brincando, pô. O João falou para mim, Murilo, o que tu vai falar hoje? Eu falei, vou falar de gráfico com o Vitor. Ele falou, fala sobre contrato futuro de Solana e Ethereum. Ethereum. Eu falei, pô, o Vitor vai ficar em choque. Aí vai me quebrar, né? Não, Vitão, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre Ibovespa, desempenho hoje bem travado. O que que Sim, nos... Mas eu acho que o gráfico de ontem para hoje nos diz alguma coisa interessante aí, algum cenário. exato. A gente até comentou ontem, me lembro que a gente falou lá na reunião da Investify, a gente fez um candle ontem de grande amplitude e seria natural no dia seguinte a gente ter um dia mais lateralizado, um dia mais morno. E foi justamente o que a gente teve hoje, né? Então, assim, caiu aí 0,3%, mas na terça-feira, importante a gente voltar na terça-feira da semana passada, quando a gente ativou ali o martelinho no fundo anterior e na média de 50, que a gente deixou ali no Ibovespa, na região dos 135 mil pontos. Então, lá na semana passada, na terça-feira, a gente teve a ativação ali de um setupzinho de compra e ontem a gente voltou para a região de resistência imediata ali, que é o topo da lateralidade do Ibovespa, que ele começou a lateralizar ali com suporte no 135, resistência no 140. Ontem a gente bateu nessa região dos 140 e hoje a gente fez esse movimento aí morno. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica com esses eventos que a gente vai ter aí, que você falou, até a sexta-feira. Então, mas é uma região aí importante de resistência e topo de caixote no Ibovespa. Beleza. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a turma que está chegando. O professor Luciano Souza acabou de chegar. Edgar tá aí. Quem mais? Deixa eu ver. O TG tá aí. O Zé Edi, doutor Zé Edi. Ou é o Zé Edi que tá aí? O Diego tá aí. Lucas, Wellington, Marcelo. Juninho da Funerária tá aí também. A Marcele tá aí. Ali Soriane. Todo mundo tá aí prestigiando a gente. Sejam bem-vindos aí, Vitor Branco falando sobre Ibob. Se vocês quiserem já pedir alguns ativos aí, mas a gente vai falar de alguns específicos, são os destaques de ontem para hoje. Vamos falar primeiro de bancos, aí eu queria que o Sim, Vitor falasse primeiro de Banco Bradesco, muito forte, quem diria agora o mais forte de todos os bancos, não para, não e para. Banco do Brasil, o mais fraco. O Bradesco segue renovando máximas, né? Hoje, se não me engano, ele fechou ali na máxima, deixa eu ver exatamente. Máxima do dia, segue aí a sua reversão de tendência, que começou logo após ali a divulgação do último resultado trimestral. Fez uma volta aí, estava indo com uma super tendência de alta pela média de 8. Recentemente ele voltou um pouco, bateu na 20 e retomou aí o movimento de alta. Hoje fechou na máxima, passando inclusive da última máxima, da máxima anterior, que era no 79, passou aí 10 centavos. Então o papel segue na sua tendência muito forte de subida. E o Banco do Brasil, ao contrário, que é o outro banco aí que você comentou,
Ao contrário do Bradesco, né, depois da divulgação do último resultado, a gente viu uma queda muito forte do papel. Ele saiu lá de uma região, tá no megafone, no gráfico diário, saiu da região lá do topo do megafone, ali próximo dos R$ 30, voltou para essa região dos 21, que é ali a parte baixa justamente do megafone. Então tomou uma senhora pancada aí. E desde o final da semana passada ele quer aí sair, fazer um fundo nessa região. A gente teve um movimento importante do Banco do Brasil ontem, desde que teve a divulgação do resultado, que ele fez aquele gap para baixo, um gap de fuga, revertendo a tendência, saindo lá de cima e começando a descer. A gente vinha trabalhando abaixo da média móvel de 8 do gráfico diário. Ontem, pela primeira vez, desde esse período todo, a gente conseguiu romper essa média de 8, começar a trabalhar acima dessa média móvel de 8, que é a média de 50 mais ou menos ali do gráfico de 60 minutos. Hoje o papel foi em linha aí com o Ibovespa, caiu 0,36 e voltou ali para fazer um teste agora de cima para baixo nessa média de 8 do gráfico diário, média móvel de 20, média móvel de 50 ali do gráfico de 60 minutos. E deu ali uma segurada. Vamos ver amanhã como é que vai ser a dinâmica desse papel. Uma vez que ele rompeu a média de 8, não me espantaria ele voltar pelo menos ali na média móvel de 20 do gráfico diário, tá? Só um ponto de atenção é que essa subidinha aí do Banco do Brasil que a gente tem visto está sendo com um volume abaixo da média, tá? Então é típico de movimento de pullback ainda, apesar da região ser uma região aí de suporte mais importante. Tu consegue só me falar qual que é a resistência aí em Bradesco? É 16,85? Ela fechou hoje a 89, o Murilo. Ela tem alvos aqui mais para cima. Deixa eu ver se eu estou com alvos aqui do gráfico diário, do gráfico semanal. Deixa eu fazer uma projeção aqui no semanal. Não, aqui no gráfico semanal ela tem como próxima região aqui para mim no gráfico semanal tá lá na casa dos 18, tá? Cara, Se eu fosse trabalhar com uma projeção curta, para curto prazo, aí eu trabalharia com 17,60 e depois 18,13, tá? beleza. Valeu. Deixa eu só ver aqui o pessoal que está chegando. Tem mais uma turma aí. Pô, pessoal, compartilhem essa live, né, com seus amigos aí, para o pessoal conhecer a Investify. Tem uma turma bem diferente chegando aí. Uma turma nova. O Rodrigo Pagano aí tá aí. O Egla também tá. Marcelo, Diogo, Edi, Wellington, Jair Straub também tá aí. Beleza? Vamos falar um pouco de Petrobras. Petrobras teve um desempenho bom aí nos últimos dias, nos últimos 4 pregões, muito em virtude do petróleo ter dado um spike, saiu de 65 e hoje fechou, acho que fechou não, né? Tá por volta de 76, com alta muito atrelada a essa tensão que está ocorrendo no Oriente Médio, o pessoal está numa guerra infinita lá, então isso refletiu diretamente nos preços da Petrobras. Dá uma olhada para a gente, Vitor, como que está gráfico, tem Sim. algum sinal? A Petrobras, ela, um tempo atrás, ela fez ali, ela vinha trabalhando numa tendência de alta no gráfico semanal, ela fez uma cunha ascendente, que é um padrão de reversão para baixo, ativou esse padrão e aí fez aquela correção até a região ali dos 29, 28 alto, onde eu tinha um primeiro alvo do pivô de baixa que ela fez lá no semanal, que ela ativou essa cunha ascendente. Ali ela começou a lateralizar e aí ela conseguiu dar uma recuperada, voltou na região ali dos 31,40, 31,50, bateu ali, não conseguiu passar. E aí na semana passada, na segunda-feira da semana passada, a gente voltou para testar aquele último fundo que foi deixado ali na região dos 28 alto, R$ 29, tá? E aí na segunda-feira a gente fez esse teste, violou ali a mínima até então que a gente tinha da Petrobras. Na terça-feira a gente ativou uma trap de compra nesse fundo e desde então o papel tomou uma linha reta aí, como você falou, muito apoiado pelo movimento do petróleo, que também andou muito forte com essa tensão que a gente está vendo lá no Oriente Médio. E aí na sexta-feira da semana passada, ele voltou ali na média móvel de 200 do gráfico diário, onde a gente tem também uma retração de 61,8 da última pernada de baixa e, além disso, também o primeiro alvo do fundo duplo que ele ativou ali no gráfico diário. Então, ali era uma região de resistência em confluência com essas três resistências no gráfico diário. E aí bateu ali na sexta-feira, sentiu, está trabalhando agora
dentro das extremidades do candle da sexta-feira, máximas e mínimas da sexta-feira, tanto ontem quanto hoje, e voltou ali hoje, fechou perto ali da parte alta da máxima da sexta-feira, média móvel de 200. Se ganhar essa região aí, tem aí o próximo objetivo na região ali dos R$ 34, que seria o objetivo do fundo duplo que ele ativou aí no gráfico diário, tá? Então é um papel para ficar de olho aí até por todo esse movimento do petróleo e todo esse contexto que a gente está vendo aí lá no Oriente Médio. Beleza, então. Vamos falar de Vale agora? É. Eu não vi, mas teve notícia, né? Teve alguma coisa que postaram lá no grupo de investidores, mas eu não cheguei a observar, não consegui observar. Tu viu o que Eu era? vi rapidamente alguma coisa de IPO da Vale Base Metals, mas eu não sei se foi isso que fez esse preço hoje, não. A Vale, ela vinha trabalhando dentro de um caixote com um suporte imediato aqui na região dos 52 baixo e a resistência principal lá na região dos 55 alto. E aí no fundo desse caixote, a gente deixou armado um fundo duplo ontem. Ontem ela fez um movimento bem interessante. Ela subiu mais forte ontem, com volume acima da média, e fechou aí num topo intermediário, na região ali dos 53 alto, que se ela rompe, ela conseguiria ali provavelmente voltar no topo desse caixote, lá no 55 alto. E ela fez esse movimento de ontem com uma impulsão, uma amplitude boa de candle, fechou próximo da máxima, com volume bem acima da média, para o que vinha acontecendo, sinalizando um momento mais comprador aí para o papel. Isso tudo com o minério ali na lona, né? Minério sofrendo, está perto de mínimas aí no ano. Só que hoje ela fez um movimento muito feio aí, engolfou todo esse movimento de ontem, perdeu a mínima de ontem, perdeu a mínima mais recente. O volume ficou maior do que o volume de ontem, que já havia sido alto. E amanhã, se a gente der continuidade, provavelmente a gente pode ver a Vale aí voltando no fundo principal, ali na região dos R$ 49. O movimento da Vale hoje foi um movimento muito feio, e fechou aí perto da mínima, praticamente na mínima, 3 centavos aí da mínima. Tem alguma figura gráfica ativada aí? O Diego ele até perguntou agora na Investify como tu veio para cá. Sim. Tem um retângulo que ela está perdendo. Ela tinha dentro desse retângulo a região de suporte ali na casa dos 52 baixo, 51 alto, e a gente tá perdendo essa região hoje, fechando aí perto da mínima, volume mais alto, como eu falei. Se amanhã ela confirmar esse movimento de hoje, muito provavelmente a gente vai ver esse papel ali buscando o último fundo na região dos R$ 49. Pô, oco não tem, né? Não vejo oco, vejo um retângulo aqui que está sendo perdido para baixo, tá? Tá, boa. Então Até não. porque o oco é uma figura naturalmente de topo, né? E ela não está numa região gráfica que a gente possa falar que ela está num topo gráfico. Mas, de qualquer forma, eu vejo aqui um retângulo, e aí nesse retângulo a gente fez aqui, está fazendo, né, um pivô de baixa, alinhado aí na média móvel de 20, na média móvel de 50, tá? De saída desse retângulo para baixo. Beleza. Pessoal, pode pedir papéis aqui, tá? Pra gente comentar. Comenta pra gente YouTube, então, Vitor, já que o Diego pediu também. Itaú é outro papel também que estava forte, começou a lateralizar numa região aqui de máximas, veio testar o fundo dessa lateralidade, que tinha ali o suporte na região dos R$ 36, e aí começou a lateralizar nessa região de suporte, e agora está tentando aí fazer uma saída para a parte mais alta do caixote. Então reagiu nessa região de suporte, e agora está querendo voltar ali para a parte alta do caixote, que está na região dos 38, 38 até 38,30. Então é o caminho que ele parece estar fazendo. Está fazendo um movimento muito similar ao movimento que o Ibovespa fez, só que ele está agora um pouco atrasado em relação ao Ibovespa nessa janela mais curta. O Ibovespa segurou ali no fundo do caixote na semana passada, e ontem voltou no topo do caixote, enquanto que o Itaú está no meio desse caminho aí. Cara, o Edi pediu Itiza, cara. Itaú SA, pô, esse papel aí é papel de jogador de dominó, cara. Não sai do lugar nunca. É, Eterno Ita... real, R$ 11, R$ 12. é Itaúsa, né? Itaúsa. Itaú Cara, a usa. Itaúsa, ela fez uma volta, ela estava em tendência, ela está em tendência de alta, tá? Tava indo pela média de 8, média de 20, perdeu a média de 20 e voltou na média de 50.
Só que agora ela está num contexto gráfico aqui que eu não gosto muito de operar, porque ela tem um espaçamento curto entre a 50 e a 20. A 20 está descendo, a 50 está subindo. Ela encontrou suporte aqui na 50, mas já bateu aqui na 20, que está descendo, com um espaço curto entre as duas médias. E aí, nessa configuração, eu prefiro esperar para ver qual das duas tendências vai prevalecer. Se a tendência secundária, que é a média de 50, que está ascendente, ou se a tendência terciária, que é a média de 20, que está descendente. Pô. Tem um aqui que é bom, o pessoal pediu Pomo 4. Esse é legal, tá no nosso radar também. Como tá tentando se desvencilhar ali de uma região que tá chata dela passar, mas ela já tem, esse papel já tem aqui um MOCOI ativado, tá? Ele tá trabalhando ali na região da média móvel de 200 e já tem as médias curtas aqui subindo, tanto a 8 quanto a 20, tá? E ele vem encontrando algum certo suporte acima dessa média de 20. Todas as vezes que tentam bater, ele tem segurado ali na 20 ascendente. É um papel que já, como ele já ativou esse OCOI, enquanto permanecer acima dessa média de 20 do gráfico diário, eu vejo esse papel com bons olhos, tá? Com bons olhos. Beleza, deixa eu ver aqui o que mais que tem. Então, a turma nova chegando. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, o Corolão, BBSE 3. BBSE3 também estava numa região até de gráfico semanal interessante, que está ali numa média que vem conduzindo o papel há bastante tempo, que é a média móvel de 50 períodos do gráfico semanal. Além disso, se traçar uma retração de Fibonacci no último impulso de alta que a gente teve no papel, ele também está na região da retração de 61,8 de Fibonacci, que é a principal retração de Fibo, então tem uma confluência ali de suportes, tá? No gráfico diário, está na região da média móvel de 200 períodos. Agora, ele não pode perder essa região. Se ele perder essa região aí dos 35 e 20 aproximadamente, aí o cenário fica mais complicado. Então, é uma região que ele precisa agora reagir, tá? Precisa reagir. Hoje, caiu 0,84, volume financeiro do dia foi um volume acima da média. Então, marcar essa mínima aí, recente, que foi ali nos R$ 35, 34,90, se perder essa mínima, aí complica a situação do papel, tá? Pela região ali, pelo contexto. Beleza, antes da gente falar do próximo, o pessoal pode pedir, continuar pedindo aí. Quero fazer um convite a vocês conhecerem a Investify e entrarem nos grupos free. Então, no link da bio aqui da página do Instagram, tem um linkzinho para você entrar nos grupos free da Investify. Lá a gente manda alguns insights, manda os avisos de live, por exemplo, manda relatórios, por exemplo, também. Semana passada, retrasado, eu acho, o pessoal teve acesso ao relatório de Banco Bradesco, que antecipadamente o pessoal do clube já teve acesso. E a gente está com um novo que é de banco, que é Banco do Brasil. E vai ser liberado quinta-feira agora, de manhã, 9 horas nesse grupo. Tá? O pessoal da Investify já está com acesso, já teve acesso a esse relatório. O pessoal do Grupo Free vai ter acesso agora na quinta-feira. Se vocês quiserem ler esse relatório, participem, entrem no Grupo Free. Lá vocês vão encontrar os insights e mais coisas que a gente envia, beleza? O link está na bio, para quem está assistindo no Instagram depois, fica à vontade, vai estar na descrição do vídeo. Vamos lá, B3 pediram aqui também. B3 está num caixote há bastante tempo. Quando a gente coloca no gráfico semanal, fica muito fácil de ver o caixote ali. Ela voltou na parte alta desse caixote, lá na resistência principal, sentiu, fez um movimento de correção, então ela saiu lá da região dos R$ 15 e voltou aqui nessa região dos 12,70. Essa região dos 12,70 é uma região interessante porque a gente tem ali um topo intermediário que foi rompido, então a antiga região de resistência, ela passou, volta, isso aqui funciona agora como um suporte. A gente tem também nessa região a média móvel de 20 ascendente do meu gráfico semanal, então essa região dos 12,70 passou a ser uma região ali de suporte e confluência. Ela bateu ali na semana passada, deixou um doji, e nessa semana agora ela está querendo ganhar a máxima da semana passada. E aí ela pode sim agora voltar para tentar visitar então a parte mais alta ali do retângulo, a última máxima. Então é importante a gente monitorar esse papel, principalmente aí pelo gráfico semanal na sexta-feira,
para ver se a gente vai conseguir de fato fechar acima da máxima da semana passada. Se fechar, eu volto a ver a B3 com bons olhos, pelo menos para tentar levar até essa região dos 14 alto, R$ 15. Boa. O pessoal está pedindo Prio também. Prio hoje foi um desempenho um pouquinho pior que o Petrobras e a própria Brava, né, que até caiu hoje. Exato, mas a Prio não fechou mal, não. A Prio fechou na máxima do dia ali, subiu 2% praticamente. A Prio, turma, ela tá numa figura bem parecida com a figura do Banco do Brasil. Ela está também no alargamento, no megafone ali, no gráfico semanal, no gráfico diário. Ela sentiu recentemente aí, voltou ali na parte mais baixa desse megafone, na região ali dos R$ 32, começou a lateralizar e fez o rompimento dessa lateralização para cima. E desde então, ela está indo aí numa tendência de alta bem forte, sendo conduzida, ora, apenas pela média móvel de 8, e quando perde a média de 8, ela bate na 20 e retoma a tendência, rompeu uma região de resistência importante ali na faixa dos R$ 41, R$ 42, tá? E abriu, na minha visão aqui, uma possibilidade grande de voltar pelo menos ali na região dos 47 alto, tá? Ganhou regiões importantes de semanal também, voltou a trabalhar acima da média móvel de 50 do gráfico semanal, que é uma média importante. Então, enquanto a Prio permanecia acima dessa média de 8, acima dessa média de 20 do gráfico diário, o momento um comprador aí do curto prazo segue, na minha visão, e tem, como eu falei aqui, um objetivo técnico lá na casa dos 47 mais alto, tá? Então, não me espantaria de ver esse papel seguir subindo aí nas próximas semanas. VEG 3. VEG eu não olhei hoje, vou olhar aqui, vamos ver. Estava numa região importante de Se olhar, fundos. Cara, tá ameaçando perder uma região aqui de fundo importante, tá? Se perder, ela tende a acelerar. E aí eu vejo uma próxima região mais forte para ela de suporte na média móvel de 200 do gráfico semanal, que agora está ali na região dos 38, tá? Então, se perder essa região aí dos 41 alto, ela pode acelerar rumo aos 38, tá? beleza. Movimento feio hoje. Saiu ali da média de 20. Se amanhã der continuidade, o volume hoje foi um volume, voltou a entrar um volume um pouco mais alto que a média. Então, esse papel requer aí atenção, tá? Boa. Antes de falar de alguns papéis, eu queria falar um pouquinho de mercado, na verdade, contigo, Vitor. A gente tem essas decisões amanhã. Eu queria saber, na verdade, um pouco do teu operacional. Como que você faz para se preparar para esses dias? Você dá uma olhada em alguns indicadores de risco, algumas coisas, você espera o mercado dar o sinal, você vê uma ação que está desempenhando melhor que as outras. Como você faz? Porque geralmente é um dia meio que travado e o mercado não bota o dinheiro, não arrisca, né, antes dos caras falarem, né? Tu tem Sim, alguma coisa que tu faz? para operar o intraday nesses dias de volatilidade, assim, eu acho que tem que ter bastante cuidado, porque como você falou, a gente não sabe o que vem. Então, você se posicionar antes vira meio que uma aposta dentro do que vai acontecer, porque na verdade ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu gosto sempre de esperar nesses dias de agenda mais pesada a divulgação do indicador, do dado, enfim, ou da entrevista que alguém tem que fazer, no caso dessas super quartas, eu gosto de esperar ali a entrevista do Powell para entender como é que tá, porque é mais importante até do que, às vezes, a própria decisão do Banco Central americano é aquela parte que vem depois ali, onde o Powell ele é questionado ali pelos jornalistas, né? Então, eu gosto muito de esperar para entender o que está acontecendo. E aí eu evito estar posicionado, pelo menos em operações de intraday, quando está acontecendo esses eventos de volatilidade, justamente porque a gente fica à mercê muito do ruído, né? E aí fica complicado tentar operar nesse tipo de contexto. Então, normalmente eu gosto de estar leve, né, quando tem esse tipo de agenda mais pesada, quando eu estou falando para você aí de intraday. Tá? Tu controla o teu tamanho, né? Exatamente. E quando estou operando, aí a absoluta certeza que vai ser com um tamanho muito menor do que o que eu opero nos dias normais, né? Vamos dizer assim, os dias que a gente não tem uma agenda tão pesada.
Beleza, Vitão. Tem mais algumas coisas aqui, a gente vai para a finaleira. A gente falou de bastante papel já, né? Foi bem rapidinho. O Wellington pediu Clabin 11. Chegou a olhar também ou não? Vou dar uma olhada aqui agora. Cara, a Klabin, ela ameaçou ir para cima, ela até fez um pivô de alta ali, alinhado na média de 20. Me lembro que isso foi na época da imersão que a gente fez na Investify. Ela foi no primeiro alvo desse pivô, tinha uma confluência ali com uma retração de 38,2 da última pernada de baixa, tinha linha de tendência de baixa passando também nessa região, média móvel de 20 do gráfico semanal, se não me engano, deixa eu ver se era 20 mesmo. Isso, média móvel de 20 descendente do gráfico semanal e sentiu. Bateu ali, sentiu e está voltando. E está fazendo movimento de volta para testar a última mínima ali na região dos 17,50, tá? Então o papel ele tá pesado agora e o caminho natural seria agora um novo teste do último fundo, tá? Nos 17,45. Beleza, vamos para o último aqui, o pessoal pediu de 3. O Rodrigo Pagano pediu aqui o Ibovespa, mas a gente já falou no início, tá, Rodrigo? Depois tu assiste lá a gravação, a gente comentou no início. DIR 3, direcional. DI é. VIR3 está com uma tendência bem bacana aqui no gráfico, no meu gráfico diário, trabalhando num canal de alta, só que agora ela está encarando a linha de retorno desse canal de alta, tá? Está sendo conduzida pela média de 8 do gráfico semanal, numa super tendência, quando a gente está falando aqui de gráfico semanal, no gráfico diário. Ela está sendo conduzida pela média móvel de 20, que ela testou inclusive na sexta-feira da semana passada, a média de 20. Na segunda-feira voltou a entrar compra. Hoje deu continuidade ao movimento e ela já voltou para testar ali a região de máximas recentes, tá? É uma região pesada para o papel aí, de bastante resistência, mas segue no momento mais comprador, com sua tendência de alta de curto prazo vigente, intacta, só que está encarando uma região de resistência. A abertura de posição comprada agora, nesse momento, eu acho um tanto quanto arriscado, mas para quem tem o papel, enquanto permanecer acima dessa média de 20 do gráfico diário, eu acho que a tendência segue. Então, enquanto estiver acima da média de 20, ir conduzindo o momento comprador do ativo. Beleza, Vitão. Meia hora já, vamos para a finaleira. Você tem algum recado para dar? Nem que seja cuidado nos próximos dias. Tem alguma coisa que tu está olhando, observando? Algum setor específico que tu acha que o pessoal tem que dar uma olhada, um carinho especial aí? Não, a dica que assim, o que eu posso dar de conselho que eu estou fazendo para mim aqui, nesse momento agora de tensão bem grande lá no Oriente Médio, guerra e tudo mais, eu acho que é fundamental para quem está operando aí, principalmente em intraday, estar sempre com o gráfico do petróleo na tela, porque para mim o petróleo é o maior termômetro que a gente tem agora, falando de curto prazo, sobre o grau que a gente está tendo de conflito lá no Oriente Médio. Então é importante ter o petróleo na tela, porque se o negócio lá escalar, provavelmente o petróleo ele vai dedurar, assim como se o negócio lá desescalar, provavelmente o petróleo também vai dedurar. Então é importante estar com esse gráfico na tela e acompanhando aí com bastante atenção. E tentar ter mais cautela nesses momentos, porque a gente está vivendo um momento complicado lá no Oriente Médio, de guerra e tudo mais. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Então, é importante estar com uma posição mais do que nunca aí num tamanho bem administrável, para não ter nenhuma surpresa desagradável aí de um dia para o outro, tá? Beleza, é isso. Valeu, Vitão. Pessoal que não segue o Vitor Branco, entra aí na rede social dele e segue ele tanto aqui quanto no X, Vitor F Branco lá no X. Ele passa sempre os insights muito legais. Ele também tem grupo. Então, entra lá, tá, acho que deve estar na tua bio, né, Vitor? Isso, tá lá na minha bio, isso aí. Beleza? Que aí tu manda os insights gráficos. Pessoal, é isso. Por hoje é só. Agradeço a presença de todo mundo aí, todo mundo que interagiu. Juninho tá aí, Diego, Rafael aí, valeu, Li. Fiquem ligados, pessoal. Tem muita coisa no radar aí, tem muita agenda de risco muito grande. Então não dá para dormir alavancado. Tome cuidado com isso, principalmente amanhã. A decisão é após o pregão, né? 18h30. E aí ainda tem um feriado. Então, Sim. risco lá fora, feriado.
já sabe que pode acontecer tudo de errado e você está ali no meio, não tem como se proteger. Beleza? Então, cuidado em dormirem alavancados até sexta-feira. Beleza? Recado dado. Valeu, Vitão. Obrigado. Obrigado, pessoal aí. Semana que vem estamos de volta. Valeu, Murilo. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço e bons negócios, pessoal. Tchau, tchau.